A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui mais um dia com a palavra, amém? O culto da palavra. Quero desejar uma boa noite a todos. Vamos aqui dar início à nossa oração, pedindo que o Senhor nos abençoe, né? Que o Senhor possa ir mais um dia nos conceder um culto abençoado, um culto de uma ótima palavra aí que o pastor Raoni tem preparado para a gente, amém? Você possa estar orando ao Senhor aí também. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor esteve conosco, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem concedido, Senhor, à igreja. Pai, pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor continue nos guardando, Pai amado. Abençoa, Senhor, as pessoas presentes aqui hoje, as pessoas, Senhor, que irão receber essa palavra. Toca-nos, Senhor, no nosso coração, para que nós possamos cada vez mais, Senhor, aprender mais de Ti, Senhor. Entender cada vez mais o que o Senhor tem a nos trazer, Senhor. Cuida, Senhor, da igreja, cuida, Senhor, da situação que estamos nesse momento. Abençoa cada irmão, Senhor, que esteja aqui online e abençoa aqueles que irão assistir esse culto mais tarde, Pai amado. Cuida, Senhor, dos membros dessa igreja, Santo Deus. Escuta, Senhor, as nossas orações. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu queria estar convidando o Dinho para estar fazendo a leitura da palavra, amém? Pai do Senhor para os irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de João, capítulo 1. Vou ler do versículo 1 ao 14. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Vamos orar por essa palavra que Deus nos deu hoje. Senhor nosso Deus, muito obrigado por estarmos aqui reunidos para engrandecer o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que tu tens feito, tem feito em nossas vidas, Pai. Fala aos nossos corações, Senhor, que a palavra aqui ensinada hoje, que possamos guardar ela em nossos corações, Senhor, e praticá-la, Senhor. Abençoe o culto, o pregador, a palavra, que te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Quero, nesse momento, estar chamando o irmão Gabriel para estar fazendo uma oração, né, pela a nossa situação que estamos passando neste momento, né, que nosso país possa sair do meio dessa tribulação, que o Senhor possa estar concedendo cura, né, a essa doença aí. Amém? Irmão Gabriel. Amém, a paz do Senhor para os irmãos. Antes de estar fazendo essa oração, eu queria estar informando os irmãos sobre a situação daquele meu amigo que eu pedi oração há alguns cultos atrás. Ele fez a cirurgia essa semana na coluna. Esse meu amigo tinha sofrido acidente de moto, ele se formou sargento junto comigo. No primeiro momento, ele estava correndo risco de vida, ele tinha quase rompido uma artéria no coração, e aí foi feita a cirurgia. E então ele foi encaminhado para o hospital e depois agora ele foi enviado para o Rio, foi transportado para o Rio para poder fazer a cirurgia lá.
e até agora tá tudo bem. Aconteceu uma situação de que ele estava precisando arrecadar dinheiro para poder fazer fisioterapia e suprir os gastos também, que a esposa dele já teve bastante gasto, porque a Fábio não conseguiu suprir toda a necessidade. E pela misericórdia de Deus, a gente conseguiu juntar ali com o grupo pessoal da turma e já conseguimos arrecadar mais que o dobro do que a esposa dele tinha gastado. E a gente sabe que tudo isso é pela misericórdia e pela graça de Deus. E esse meu amigo, ele chegou a falar alguns dias atrás que é só Deus e ele é grato a Deus e que ele tem usado esses momentos que ele está deitado no hospital para buscar a Deus, para louvar a Deus, para orar, falar com Deus. E isso é muito bom que, assim, mesmo em meio à aflição, ele se apegou a Deus e está buscando a Deus e isso é motivo de agradecimento. Amém? Que nós possamos orar ao Senhor agora. Santo e eterno Deus, Pai, nós somos gratos a Ti, Pai, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Nós somos gratos a Ti pela Tua graça, pelo Teu favor, Senhor. Somos gratos, Pai, porque nós acordamos hoje de manhã. Somos gratos, Pai, pela Tua palavra. Somos gratos, Senhor, meu Deus, pelo Teu sacrifício, Senhor. Pai, nós não seríamos nada sem Ti, Pai. Em nome de Cristo nós te pedimos, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha a curar os enfermos, Senhor, meu Deus. Que o Senhor venha a restaurar a saúde daqueles que estão precisando, Deus. Que, no nome de Cristo, Pai, nós também te pedimos que o Senhor venha a restaurar a situação do país, Pai. Que nós possamos superar a situação do coronavírus, essa crise financeira, Pai. Que o Senhor possa restituir o emprego daqueles que perderam, Pai. Nós sabemos que o Senhor é o provedor, Pai. Que o Senhor é que coloca o sustento nas casas, Pai. O Senhor que dá sustento para a família, Pai. Em nome de Cristo nós te pedimos, Pai, que o Senhor é a nossa rocha, Pai. Cristo é a nossa rocha. E que nós te pedimos, Deus, que o Senhor venha estar conosco e venha nos abençoar, Pai. No nome de Jesus nós te pedimos, nós também te agradecemos. Amém. Microfone, Fernando. Amém. Agora sim. Quero, neste momento, fazer menção aos irmãos que estão nos acompanhando aí. A paz do Senhor para todos, sejam muito bem-vindos. A irmã Maria Leni, um abraço para ela, um abraço para o pastor Ricardo também, a toda a família, viu? A irmã Poliana, a irmã Helena, irmão Anderson, a paz do Senhor para todos aí, tá? Eu quero, neste momento, estar passando a oportunidade para o pastor Raoni. Amém? Amém, a paz do Senhor, povo de Deus. Tudo bem aí com vocês? Amém? Vamos começar. A irmã Esté chegou agora. Bota ela pelo menos para orar por mim, Fernando. Amém. Esté, a paz do Senhor, Esté, acabou de chegar. Para todos que estão na nossa live. A paz do Senhor, gente. Eu acabei de chegar. Amém. É pra eu fazer o quê? Orar pelo pastor. Orar e sem arregar. Oro sim. É porque tá travando um pouquinho pra mim, aí eu não escutei direito. Mas oro sim. Vamos orar. Senhor Jesus, estamos aqui em tua presença, Pai, neste momento, porque sabemos que tu és poderoso, tu és maravilhoso, perfeito, e podes fazer maravilhas nas nossas vidas. E neste momento nós te pedimos que o Senhor venha abençoar a vida do pastor Raoni, dá entendimento para ele, dá sabedoria, que o Senhor possa trazer para ele a palavra de vida eterna, que ele possa nos passar todos esses ensinamentos, todas essas coisas para a tua honra e para a tua glória, e que teu nome seja pregado e que seja falado por todos os quatro cantos do mundo. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Aleluia. Estou muito feliz aqui de estar com os irmãos, mais uma quarta-feira não, né? Que ontem não foi possível em função do trabalho, mas hoje estamos aqui firmes e fortes para estudar um pouco a palavra de Deus. Amém? O Dinho está perguntando se deu tempo de eu jantar. Jantei, Dinho, deu tudo certo. A irmã Sara foi benevolente comigo, até uma uva ela trouxe aqui, não sabia nem que tinha uva aqui em casa, e ela desenrolou ali, então tá dando certo.
Mas é bom demais estar com vocês. Já quero mandar um abraço à irmã Poliana, irmã Nideron, irmã Luane Rebeca, irmã Maria de Leus, irmã Flora, irmã Denise, todos que estão nos acompanhando aí na nossa live, tá? Se você está feliz, dê uma glória a Deus. Quantos podem dizer que estão felizes em Jesus? Dê um amém aí na nossa live, amém? Juntamente com o irmão, ó, a Nideron já deu um amém aí, para a glória de Deus. Aleluia. Vamos começar o nosso estudo? Então vamos nessa. Os irmãos sabem que nós estamos estudando sistematicamente os evangelhos, né? Nós estamos estudando, na verdade, livro por livro do Novo Testamento. Né? Começamos com o Evangelho segundo escreveu Mateus, depois Marcos, depois Lucas, e na ordem que aparece aqui da organização bíblica, hoje nós vamos estudar o quarto evangelho, o quarto livro do Novo Testamento, especificamente o Evangelho segundo escreveu João, tá certo? A gente vai dar algumas informações básicas aqui, depois a gente vai fazer algumas aplicações. Os irmãos sabem que é o evangelho que eu mais gosto de todos, né? Mas eu tenho um carinho especial pelo Evangelho de João. Eu acho que a estrutura dele é uma estrutura que, para falar o coração do crente, é muito fácil. É muito fácil. Então, se você está aí motivado a aprender a palavra de Deus, quero convidar você nessa noite a estar conosco. Vamos abrir novamente a Bíblia. O irmão Edson Roberto já leu o capítulo 1. Eu quero convidar você a ler o textuário das Escrituras. Irmão Gabriel, qual é o textuário de toda a Bíblia? João 3,16. É isso aí, meu santo. João, capítulo de número 3, verso 16. Tá? Se você ainda não decorou, hoje é a noite de você guardar esse versículo no seu coração. É como diz o pastor Hernandes Galopes, né? Ele gosta de dizer, o pico do Everest. É o auge da palavra de Deus, é João capítulo 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, tá certo? Então, eu queria começar, acabei de receber que a Ana Paula Valadão está fazendo uma live também, concorrendo aqui com a gente, não, né? Eu queria começar com esse texto, que é o texto mais maravilhoso da palavra de Deus. O Evangelho segundo escreveu João é um evangelho de uma profundidade gigante, de uma profundidade notória, tá certo? Eu disse para os irmãos que dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, os 3 primeiros, nós os denominamos de evangelhos sinóticos. Por quê? Porque eles têm similaridades. Os textos entre si, muitas vezes, repetem os milagres, repetem os ensinamentos de Jesus. Cheguei a falar que Marcos provavelmente foi a base para os outros 2 evangelhos sinóticos, alguns teólogos entendem assim, porque quase 90% do texto de Marcos, ou mais do que isso, está contido tanto no evangelho de Mateus ou no evangelho de Lucas. E Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, então é muito possível que ele tenha servido de base para os demais evangelhos. Mas hoje nós vamos estudar o evangelho que não guarda similaridade de narração. E eu vou tentar explicar aos irmãos por que João, sendo diferente dos 3 outros evangelhos, tem uma profundidade, uma complementariedade enorme a esses evangelhos, tá certo? A primeira coisa, o evangelho de João, ele foi escrito por como eu posso dizer, por um observador em tempo real. Mas pastor, Mateus também não era um dos discípulos de Jesus, um dos apóstolos? Sim, com certeza. Mas João, além de ser um dos apóstolos e um dos discípulos de Jesus, ele teve uma proximidade muito maior do que o restante do colégio apostólico. Por quê? Dos 12 que Jesus chamou para segui-lo, né, os 12 apóstolos, 12 discípulos, João foi um dos 3 que tinha uma proximidade maior com o mestre, que foi só esses 3 que estiveram com o mestre em alguns momentos muito específicos. Quem eram esses 3? João, Pedro e Tiago, tá certo? Então, esses 3 tinham uma proximidade maior de Jesus, além dentro dos 12, né, esses 3 tinham uma proximidade maior. E, por exemplo, foi somente esses 3 que Jesus convidou para estarem no momento da transfiguração, para estarem no momento da ressurreição da filha de Lázaro. Foi somente esses 3 que Jesus chamou para orar ali no jardim do Getsemane. Então, nós temos o relato da vida e da história de Jesus de um observador que estava sentado no camarote, no melhor lugar da plateia, observando de perto
a obra e os feitos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? Mas dos três, irmãos, João era um que tinha uma relação mais próxima com Jesus, né? Ele mesmo no livro, ele não se intitula como João, ele não aparece o nome dele no livro, né? Já eu vou explicar um pouquinho sobre essa titularidade, mas ele se chama de o discípulo amado, porque é muito comum, né? Nós temos muitos amigos, mas a gente tem alguns amigos que têm uma proximidade, uma intimidade maior, e João foi o discípulo que teve essa maior proximidade com Cristo, tá certo? Era o que tinha essa maior proximidade com Cristo. O pessoal está mandando o WhatsApp aqui para mim, vocês estão... O som está passando, está atrapalhando vocês? Não, né? Tá certo. Então, ele tinha essa proximidade. Um exemplo disso, irmãos, é que dos 3 discípulos que estavam com Jesus no momento final, ali no Getsemane, somente 2 acompanharam Jesus depois da prisão ali no Getsemane. Tá? Quem são esses 2 que vão com Jesus lá no Sinédrio, no pátio do Sinédrio? São Pedro e João. Todo mundo sabe que Pedro ele nega Jesus 3 vezes antes que o galo cantar, e ele vai fugir do local onde Jesus estava sendo julgado, tá certo? Mas João ele permanece firme, não somente no julgamento, mas também durante o processo da crucificação, né? Até o momento final da crucificação, nós temos João aos pés da cruz, né? Acompanhando Maria, mãe de Jesus, né? Acompanhando... Amém, glória a Deus. Acompanhando os momentos finais do Senhor, né? Ali na ressurreição de Jesus, depois que as mulheres veem a notícia de que Jesus ressuscitou, é justamente Pedro e João que correm para encontrar Jesus, né? Então ele tinha uma proximidade maior com o Senhor. Durante a Santa Ceia, era o que reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus, era quem estava mais próximo do nosso Senhor. Esse aí é o nosso querido João. Vamos fazer uma distinção aqui? Bora lá. Eu vou perguntar para a Esté. Estézinha, quantos livros... Caiu, João... Tá aí ou caiu? Saiu. Acho que caiu. Escapou. Vamos lá. Quantos livros esse João escreveu na Bíblia? O Evangelho segundo escreveu João, a primeira carta de João, a segunda carta de João, a terceira carta de João, está lá no finalzinho da Bíblia, um pouquinho antes do Apocalipse, e o Apocalipse de João, tá certo? Então vamos fazer uma distinção inicial aqui, irmão Gabriel. O único João que tem textos escritos na Bíblia, no Novo Testamento, é esse João que foi discípulo de Cristo, João Evangelista. É muito comum o pessoal confundir ele com João Batista, mas João Batista foi aquele profeta que o Senhor levantou para aplanar o caminho do Senhor, e ele não escreveu nada, né? Ele morre com sua cabeça decepada, colocada na bandeja de prata, né, que Herodes entrega a Salomé, e ele não escreveu nada. Foi um grande homem de Deus, usado por Deus, mas quem deixou registros tanto do Evangelho, e quando falamos de Evangelho, é meio que uma biografia, lato sensu, assim, sobre a vida de Cristo, tá certo? De maneira geral, uma biografia sobre a vida de Cristo. Mas ele também escreve 3 cartas pastorais, 1º, 2º e 3º de João, e o livro do Apocalipse. Joia? Eu vou falar um pouquinho sobre a história dele, tá? Não sei se é interessante, aí os irmãos querem que eu conte um pouquinho, desde que ele começa a seguir Jesus até o final da vida. Vou fazer um resumo bem rápido, tá certo? Bora lá. A maioria dos teólogos e historiadores bíblicos entendem que João era o discípulo mais jovem, o mais novo deles, tá certo? Ele é chamado logo no início do ministério de Jesus, tá? Ele era filho de um homem chamado Zebedeu, que era um tipo de empresário da pesca, tá? E ele e o seu irmão Tiago, os dois, eles são filhos de Zebedeu, e quando eles iniciam ali no panorama em que Jesus os chama, eles estavam limpando as redes, ajeitando o pequeno negócio de pesca do seu pai. Jesus passa ali, depois de ter chamado Pedro e André, e aí Jesus passa por eles e os chama, e assim eles começam a seguir Jesus, tá certo? Quando eles começam a seguir Jesus, a gente vê algumas características muito interessantes. Eles eram chamados de filhos eles eram os filhos de Zebedeu, e eles também eram chamados de filhos do trovão, tá certo? Muito provavelmente pela sua, inicialmente, personalidade explosiva. A gente vê a mãe deles pedindo para Jesus para que os filhos se assentem uma à direita e outra à esquerda lá no reino. Não estão pedindo nada, né?
numa ignorância, sem saber muito como seria o reino celestial, ela pede que os filhos sejam honrados por Cristo, sendo colocados assentados em tronos, um à direita e um à esquerda, quando viesse o reino de Deus, né? É interessante parar para pensar que, na verdade, nós estaremos assentados com Cristo no trono, né? E não à direita e outra à esquerda, é isso que a palavra nos mostra. Nós reinaremos com Ele, nos assentaremos com Ele, né, no trono. Então, estaremos com Cristo porque somos o corpo de Cristo, mas era algo espiritual que ainda não era entendido. Mas a gente vê uma evolução da personalidade desse jovem, que ele começa como um filho do trovão, como alguém que provavelmente tinha um temperamento explosivo, ou que gostava de confusão de alguma forma, e a gente vê uma transformação desse jovem em alguém amável, mas com amor profundo, que veio a partir da sua relação com Cristo. Então, Cristo vai transformar a vida de João desde o começo. Outra curiosidade bíblica sobre a vida do apóstolo João. Ele foi o único do colégio apostólico que não teve uma morte violenta ou fruto de perseguição. Ele morreu de velhice, tá? A tradição costuma relatar assim, e isso vai trazer uma confirmação do que Jesus vai falar lá no final do texto de João, em que Jesus claramente mostra que Pedro experimentaria uma morte similar de Cristo, né? Mas que João, ele chegaria à sua velhice, né? Ele veria Cristo novamente antes de ter a sua morte, e provavelmente chegaria à sua velhice. Isso vai se cumprir porque João, com o passar do tempo, ele é o grande companheiro ministerial de Pedro, tá? Desde quando eles estavam ali andando com Jesus, correndo os dois juntos para encontrar Jesus no túmulo vazio, pescando quando Jesus aparece a terceira vez aos seus discípulos, né? Pedro já estava no final do Evangelho de João, a gente vê essa segunda pesca maravilhosa e a gente vê João aparecer lá, mas depois a gente vai ver João, quando acaba os evangelhos, já lá no livro de Atos dos Apóstolos. E quando ele aparece no livro de Atos dos Apóstolos, o livro histórico do Novo Testamento, a gente vê o apóstolo João fazendo uma dobradinha muito forte ali com Pedro. Os dois estavam indo ao templo orar. Eles eram considerados por Paulo, juntamente com Tiago, irmão de Jesus, eles eram chamados de, não mais de filho do trovão, mas ele era chamado de coluna da igreja em Jerusalém. Então ele foi um servo de Deus que no início do seu ministério apostólico, após a ascensão de Cristo, ele vai ter um papel fundamental na igreja de Jerusalém. Ele vai ser uma das grandes lideranças ali da igreja de Jerusalém, tá bom? Posteriormente, já um pouco mais velho, aí nesse momento vai começar já a perseguição, né? Vários membros do colégio apostólico e outros discípulos vão morrer de maneira terrível, porque após a perseguição dos judeus, vai ser iniciada uma perseguição específica do Império Romano. Se na perseguição dos judeus havia perseguição, assassinato, morte, isso acontecia muito por causa da ação do Sinédrio. A gente vê isso acontecer, por exemplo, com Estevão, né, que vai ser perseguido pelos guardas do Sinédrio, pelos fariseus. Paulo vai estar no momento do martírio de Estevão. Mas após esse período, a gente vai ver o início de uma perseguição do Império Romano. Então, você vai ver Pedro ser crucificado de cabeça para baixo, muito provavelmente. Você vai ver discípulos, apóstolos serem cerrados ao meio, serem lançados em óleo quente, serem entregues às feras, serem degolados, como Paulo foi degolado, tá certo? Então, você vê os apóstolos e os discípulos tendo mortes horríveis. Mas João, ele vai passando o tempo e ele vai envelhecendo. E já na sua velhice, ele vai ser, um pouco antes de ficar realmente velho, ele vai assumir a igreja em Éfeso, tá certo? E Éfeso era a capital da província romana. Qual província? Pai, senhor, irmão Matoso, irmã Neta, Deus abençoe. Éfeso era a capital da província romana da Ásia Menor, tá certo? Roma tinha várias províncias, algumas que Paulo foi, província da Galácia, província da Macedônia, mas foi lá, em Éfeso, que o apóstolo Paulo foi usado por Deus para implantar muitas igrejas, tá certo? Lá na província da Ásia Menor, Éfeso era a capital,
serviu meio que de base, e Paulo ele conseguiu evangelizar aquela região e implantar igrejas em várias cidades, tá? As mais conhecidas são aquelas igrejas que aparecem lá no Apocalipse. Os irmãos sabem muito bem que são as igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor, tá certo? Laodiceia, Sardes, Filadélfia, Sardes, todas essas igrejas que aparecem lá em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 2 e capítulo 3, todas essas igrejas que estão listadas, Tiatira, Pérgamo, todas elas vão fazer parte desse contexto de implantação de igrejas de Paulo. Mais do que elas, né? Colossos, Hierápolis, todas essas igrejas, essas cidades, foram tiveram igrejas implantadas pelo apóstolo Paulo, tá bom? Timóteo assumiu, quando Paulo sai de Éfeso, ele assume a liderança da igreja lá em Éfeso, mas a Bíblia não é clara nem a história. Em algum momento, Timóteo vai sair daquela cidade, né? E você vê João assumir o pastorado naquela cidade, tá certo? E quando ele assume, até os historiadores dizem que quando Jesus ele fala o seguinte: olha, filho, eis a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho, especificamente para que João cuidasse da sua mãe. Alguns historiadores entendem até que Maria, mãe do Salvador, ela foi, até o final da vida, João acompanhou ela. Então, provavelmente, ela tivesse vivido também em Éfeso, né? Mas a gente não tem uma certeza nem bíblica, nem histórica disso. A gente sabe que Maria não foi assunta aos céus, que a Bíblia não relata isso, tá certo? É meramente algo que está registrado na tradição, mas a Bíblia não fala de algo tão sério. Só Jesus, a Bíblia mostra Jesus sendo assunto aos céus. Então, quando João está em Éfeso, ele vai escrever esse evangelho, tá bom? Então, muito provavelmente, certamente, esse evangelho é o último a ser escrito, tá certo? Marcos é o primeiro a ser escrito e João vai ser o último a ser escrito. E ele escreve esse evangelho, já já a gente vai falar mais sobre isso, numa perspectiva diferente. Ele vai apresentar Jesus Cristo como o Filho de Deus, e ele vai ser escrito tanto para gregos como para os judeus, com um foco principal de público na igreja do Senhor, para combater heresias que já estavam vindo, assolando a igreja naquela época. Irmã Suiane, a paz do Senhor Jesus Cristo. Se tiver rápido, vocês dizem, tá? A gente vai mais devagar, que é muita coisa para falar hoje. Nem entrei no livro ainda. Bora lá. João lá também vai escrever suas 3 cartas pastorais, tá certo? Que são cartas, algumas só tem um capítulo mesmo, em que ele vai dar as instruções de um pastor para a sua igreja, tá certo? Direcionada à igreja. Joia? Quando ele está em Éfeso, vai se abater uma grande perseguição, tá certo? Muita gente vai morrer. Lá na época de Nero vai ter uma grande perseguição, muita gente vai morrer e tal. E aí você vai ter mais uma leva de perseguição. E nesse momento, João ele não vai ser morto, tá? Ele vai ser levado para uma ilha no mar Egeu, chamada de Ilha de Patmos. Joia? E quando ele é levado para a Ilha de Patmos como prisioneiro, ele estando lá excluído da sociedade, ele vai ter a maior revelação que um homem já pôde ter. Então, Cristo, que se manifestou a ele como homem, ainda quando ele era muito jovem, que ainda quando ele era jovem, ele viu ressurreto, morto e depois ressurreto. Ele vai se apresentar agora a João, numa visão que ele vai ter lá na ilha de Patmos, neste momento glorificado. Então, nós temos o livro do Apocalipse, capítulo 1 de Apocalipse. João vai ter uma visão de Cristo, muitos anos depois, aguardando na promessa que ainda veria Jesus. Ele vê Jesus novamente, porque Deus é fiel e sua promessa se cumpre. Mas ele vai ver Cristo glorificado, tá certo? Então, ele vai ser levado para a ilha de Patmos. De lá, ele vai ter a visão do Apocalipse. E a gente tem uma informação, tanto de natureza mais histórica, que João ele não vai ser morto na perseguição, mas sim, ele vai morrer de velhice. Ele não vai ser empalado, nem ter sua garganta cortada, tá certo? Ele vai ter essa visão de Cristo e vai envelhecer e vai morrer de velhice. E após João, acaba-se a época do colégio apostólico, tá certo? Porque Paulo vai morrer, né, já velho,
Mas o último a morrer do colégio apostólico é justamente João. E depois da morte de João, a época apostólica ela se encerra e começa outra época da história da igreja, que é a época da patrística, tá certo? Então, pelos elementos bíblicos, os apóstolos são aqueles que Cristo instituiu, os 12, né? Mais Paulo. Então, depois que João ele vem a falecer, acabou essa história de a gente se chamar de apóstolo, tá certo, irmãos? Escrito sensu, né? Os missionários fazem esse trabalho de natureza apostólica, mas hoje a gente não pode chamar ninguém de apóstolo, porque esse título foi específico aos 12, incluindo o substituto Matias, substituto de Judas, e o apóstolo Paulo, tá bom? Contamos a história dele toda, Gabriel. Tá tranquilo aí ou ficou alguma dúvida? Pode ir em frente? Vamos falar do livro agora. Vamos começar o livro e depois a gente entra nele. Se eu estiver sendo rápido, irmãos, ou tiver alguma dúvida, vocês gritem aí, tá bom? Vamos lá. Que livro é esse, irmãos? Por que ele foi escrito? Primeiro, ele foi escrito por João. Sendo escrito por João, a gente tenta achar os elementos dentro do texto e fora do texto. Vamos lá. Dentro do texto, em momento algum, ele fala, igual Paulo escrevendo as cartas, né? Eu, Paulo, escrevo a igreja tal, mando um abraço aí para os irmãos, né? Não é isso que ele faz. Mas você vê algumas sutilezas no texto, em que o texto muitas vezes apresenta ele como um personagem que está ali o tempo todo. E no final de João, ele vai falar, olha, quem se registrou esses fatos foi o discípulo amado, né? Então, ele vai dar essa conotação. Mas tanto as evidências internas do livro, quanto as evidências externas, os pais da igreja, toda a patrística, apontam João como o autor desse livro. E qual era o objetivo? O objetivo de João era escrever um evangelho para a igreja, mas por um motivo muito específico. Porque João ele é um evangelho que é escrito tanto para os judeus quanto para os gentios. Os irmãos lembram que eu disse que ele foi uma das grandes lideranças da igreja do Senhor em Jerusalém? Então ele trabalhou diretamente com os judeus. Mas depois ele vai ser pastor na terceira maior cidade da época. Terceira ou segunda? Segunda maior cidade da época. A maior cidade da época era Roma, e, se não me falha a memória, a segunda ou terceira maior cidade da época era justamente Éfeso. E lá era uma colônia greco-romana asiática. Então você tinha uma influência grega gigante, uma comunidade grega e helênica, né, que são de outros países com influência grega enorme. Então ele foi pastor tanto de judeus quanto foi pastor de gentios. Então na sua carta ele vai escrever para esses dois públicos. Joia? Além disso, ele escreve com um foco especial à igreja, porque ele está combatendo uma heresia, duas heresias, na verdade, duas principais heresias, que estavam assolando a igreja cristã ainda no primeiro século. Depois daquele primeiro momento ali do colégio apostólico, só sobrou João, a igreja já estava sendo assolada por heresias, tá certo? E essa era uma atuação. Satanás, ele mostra oposição à igreja desde o primeiro momento, né? Você vê isso acontecer com Ananias e Safira, nas perseguições, com Nero, né? Aí, quando não dá certo, aí começam as heresias para minar a igreja de dentro para fora. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele já dizia para ter cuidado com as discussões genealógicas, teológicas, com as heresias, tivesse cuidado com isso, né? Para que, nesses excessos e exageros, a igreja não se desvirtuasse. E João vai escrever combatendo essas duas heresias. Na verdade, é uma e outra o desdobramento dela. O nome dessa heresia é gnosticismo, tá certo? Vem de gnose, que é um termo grego que significa conhecimento. E essa corrente filosófica era uma mistura de judaísmo com cristianismo, com filosofia grega, e ela falava mais ou menos, a grosso modo, que toda matéria era má e o espírito era bom. Joia? E que a carne por si mesmo ela era propensa ao mal, mas o espírito era propenso ao bem. E derivado do gnosticismo, nós temos uma vertente chamada docetismo, tá certo? Que negava a existência física de Jesus. A humanidade de Cristo era negada pelos docetistas, tá certo? E qual é o problema disso, irmãos? É porque todo o nosso fundamento de fé, de que Jesus se fez homem para morrer no nosso lugar, cairia por terra se ele não se fez realmente homem. Então ele dizia mais ou menos o seguinte, que o Espírito do Cristo
veio sobre o Jesus humano, isso é heresia, tá, irmãos? Não estou dizendo que é isso, não. A heresia dizia isso. Que o Espírito do Cristo, o Espírito de Deus, veio sobre a matéria, sobre o Jesus humano histórico, tá bom? No momento do batismo e o abandonou no momento da crucificação, tá certo? Mas isso é uma grande heresia, irmãos, porque o próprio apóstolo Paulo mostra que Jesus é o segundo Adão, né? Que não pecou, que Jesus ele se fez homem para sentir as nossas dores. João vai deixar muito claro, eu fiz meu TCC lá na época que eu fiz teologia, eu fiz o livro de Hebreus. E um dos capítulos era para mostrar como Jesus é verdadeiro homem, verdadeiro Deus, que é o foco do Evangelho de João. Jesus é o Filho de Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. E aí eu usei muita coisa do Evangelho de João, porque João vai mostrar essa humanidade de Jesus, que se compadece pelas dores, que chora ao ver o amigo morto, que sente o calor, o frio, passa pela tentação. Então, o aspecto humano de Cristo, João vai ressaltar para combater essa heresia. Porque, irmãos, Jesus é o nosso substituto. Então, ele é Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus se fez carne. Então, a gente tem que negar essa heresia de que Jesus só é o Espírito. Ou, ao mesmo tempo, a gente tem que negar qualquer heresia que diga que Jesus foi apenas um homem. Jesus foi verdadeiro homem, né? Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, tá certo? O Deus encarnado, que o texto mais bem traduzido diria que ele tabernacularizou, ele veio habitar dentro de nós. O Deus Emmanuel, ou Immanuel, né? Que é muito mais do que Deus conosco, né? Que no nosso português a tradução fica um pouco pobre, tá? Mas é Deus em nós, né? Deus conosco, Deus em nós, esse é Jesus. Então, João está combatendo a heresia do docetismo e a heresia do gnosticismo, tá certo? Então, ele escreve cuidando da igreja. Joia, deu para pegar aí, Gabriel? Até agora ou tá enrolado? Dinho? Amém? Orai sem arregar. Joia. Então, vamos lá. E por que ele escreve? Porque muitas pessoas estavam indo no caminho dessa heresia. Isso estava trazendo problema para a igreja. Tá joia? Por que é que ele escreve também? Porque ele é um pastor cuidando de ensinar a sua igreja, tá bom? Então vamos lá, o que é que ele vai fazer? Aqui ele vai demonstrar as características que Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, apresentando para a igreja, ressaltando as características divinas do Cristo, tá certo? Então eu separei muita coisa aqui, de versículos chaves, de muitas coisas que a gente poderia falar. Eu não sei como é que vai ser o tempo aqui hoje, mas eu queria primeiro fazer o seguinte. Eu vou começar com um discurso inicial do capítulo 1, explicando um pouquinho, e depois a gente vai entrar em algumas coisas que ele vai defender ao longo do texto. Então vamos lá. Primeira coisa. No capítulo 1, verso 1, João vai entrar meio que com, como é que a gente diz, um pé na porta, né? Vai meter o pé na porta, já batendo no que é heresia do gnosticismo. Vai falar que Jesus, ele é Deus, e que ele encarnou. Por isso que ele começa com, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, tá certo? Então vamos lá. E aí depois ele vai falar que esse verbo encarnou, joia? Nisso aí ele já vai quebrar todo esse pensamento herético dos gnósticos. E é bom a gente parar para prestar atenção nisso, porque ele apresenta muito sobre as características de Jesus. A gente só para pensar em Jesus no momento da sua encarnação. Jesus veio, nasceu, o menino Jesus na manjedoura, com 12 anos de idade. Lucas relata que ele foi lá no templo, ficou conversando lá com os doutores da lei, né? Quando fez 30 anos, começou seu ministério terreno, tal. Mas Jesus, ele mesmo diz aqui em João, antes de Abraão existir, eu sou. Ou seja, ele vai apresentar já no capítulo 1, verso 1, que no princípio era o verbo. Não é no princípio foi o verbo. Quando ele usa era, é porque esse passado é algo contínuo. Então, ele já existia antes do princípio. Jesus já existia antes do princípio. E o verbo era Deus. E melhor traduzido do que estava com Deus, seria dizer que face a face estava com Deus. Acho que a tradução mais correta seria essa. Então, ele já mostra que Jesus, ele pré-existe,
E a preexistência é uma característica específica do divino. Então, Jesus, ele é Deus. Ponto. Por quê? Porque ele já era desde o princípio. Segundo, porque ele estava face a face com Deus. Ele já vai apresentar essa figura do Deus Filho, né? Mais do que isso, a gente vai ter um entendimento que o Jeová, lá da Antiga Aliança, do Novo Testamento, na verdade, era uma alusão a Cristo, tá certo? Gabriel, qual o nome de Deus lá no Antigo Testamento? Você lembra? Como? O nome de Deus no Antigo Testamento? Ele é chamado de Adonai, né? Que é Senhor, mas é Yod-Heh-Vav-Heh. Jeová. Y-H-V WH. WH, isso. Então, essas consonantes a gente traduz como Javé ou como Iavé, porque o I, né, que é o Iu, ele pode ter tanto o som de I quanto o som de J. Então, às vezes, alguns falam Javé, outros falam Iavé, tá certo? Esse era o nome específico dado a Deus. E aí eles fazem uma mistura das consoantes do nome Iavé com a vocalidade, que não tem vogal no hebraico, mas com os pontos que dão a sonoridade vocal, como se fosse uma vogal lá no hebraico. Eles usam a de Adonai, que é Senhor, tá? Só pode ser o Senhor Deus, o Adonai. E aí eles criam a palavra chamada Jeová. E aí você vai ver que quando Jesus vai se apresentando no Evangelho de João, como várias coisas que a gente vai falar já já, você vai entender que esse Deus, de alguma forma, apresentado na Antiga Aliança, já era Jesus. O Deus Pai é apresentado, mas o Deus Filho também é apresentado lá na Antiga Aliança, tá certo? O Senhor Jeová é apresentado na Antiga Aliança. O Cristo é apresentado também ainda na Antiga Aliança. E aí, o que é que o João vai fazer? Mostrando que Jesus é Deus, eu vou pedir para abrir, os meninos puderem. Pode deixar todo mundo aqui na tela, Fernando? Se puder deixar o meu maior, aí a gente vai vendo aqui. Dinho, João 6, 35, por favor. Gabriel, João 8, 12. Fernando, João 10, 7. Vamos ver? Então, ele vai pegar características desse Senhor e a gente vai ver o que ele vai fazer com Cristo agora. Quem achou, o Dinho, se puder achar, já pode ler. João, capítulo 6, verso 35. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Bora lá. No hebraico, o eu sou só pode ser atribuído a Deus, tá certo? Somente a Deus. Quando você vê lá no Êxodo, na sarça ardente, Deus se revelar a Moisés, Moisés vai perguntar, mas quem é o Senhor? Se perguntarem quem foi que me mandou, o que é que eu digo? Né? Quem é que eu digo que me enviou? Aí Deus vai falar, você vai dizer que o eu sou te enviou. Então, quando Jesus, diante daquela sociedade judaica da época, fala, eu sou, eles têm um entendimento que Jesus está evocando para si a qualidade divina, tá certo? Porque ninguém poderia dizer, eu sou. Joia? Aí vamos lá. O primeiro aí que o Dinho falou foi, eu sou o pão da vida. Quando é que aparece esse pão que traz vida, descido do céu, tá certo? Pela primeira vez na palavra do Senhor, lá na Torá, quando o maná vem do céu descendo e as pessoas se alimentam do maná. Vocês lembram disso? Então Jesus está dizendo o seguinte, eu sou o pão da vida. Da mesma forma que o maná desce do céu para alimentar a carne, eu sou o pão que desce, eles já estavam acostumados com esse conceito, o pão que desce do céu para alimentar aqueles que necessitam. Com isso, Jesus está dizendo que ele é aquele que sacia a nossa fome, não física, Gabriel, mas a nossa fome espiritual. Ele é o pão vivo que desce do céu. Joia? Então, ele vai fazer a sua atribuição divina e vai colocar a característica de ser aquele que alimenta a nossa alma. Joia? Vamos lá, Gabriel. 8, verso 12, por favor. Jesus voltou a falar ao povo e disse, eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão em trevas, pois terão a luz da vida.
Amém. Vamos lá. Novamente, ele evoca para si a atribuição divina, dizendo que ele é o eu sou, tá certo? Então, eu sou, e aí ele vai continuar, a luz do mundo. Rapaz, a gente podia passar horas só nesse trechinho. Vamos lá. Conceito de luz do mundo. Primeiro, lá na Torá, havia um elemento dentro do tabernáculo que iluminava o tabernáculo, que era o candelabro. E ele demonstrava a presença de Deus. Quando Jesus está falando que ele é a luz que ilumina, ele está fazendo uma referência direta àquele objeto que trazia a iluminação para o ambiente do tabernáculo. Segundo, ele estava evocando diretamente a condição de Messias em dois momentos. Primeiro, porque ele relembra a promessa feita pelo profeta Isaías, que Deus mandaria a luz do mundo, a luz que iluminaria as regiões das trevas, e essa luz é Jesus, tá certo? E também vai mostrar que lá no profeta Malaquias, Jesus vai dizer, a palavra vai dizer que o sol da justiça vai raiar, trazendo luz, né? E aí Jesus, ele se apresenta como essa luz. Então ele vai se mostrar como Deus e como aquele que cumpre a promessa de trazer a luz para todos os homens. Outro texto, né? Salmo 119, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Essa luz da palavra é Jesus. Olha só a correlação. A palavra é luz. A palavra é o verbo. Jesus é o verbo. Jesus é a luz. Está vendo como tudo se interliga aí, Gabriel? Então, Dinho, você consegue entender que Jesus, ele é a encarnação da própria palavra do Senhor viva, tá bom? Tanto que tudo que foi feito pela palavra, pelo verbo. Através do verbo, tudo foi criado. Então, Jesus é essa força criadora que Deus, o Pai e o Espírito, em comunhão, utilizam, né? E geram todas as outras ações da criação. Então, ele é a luz do mundo, tá bom? 3, vai lá, Fernando, capítulo 10, verso 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Aí depois ele vai dizer o seguinte, ó, no 9. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Espirrei, ó. Desculpa aí. Vamos lá. Era um conceito conhecido dos judeus que uma das portas de Jerusalém era a porta das ovelhas, que era por onde entravam as ovelhas que iam em direção ao templo para o momento do sacrifício. Jesus traz duas conotações aqui. Primeiro, que você só alcança a salvação passando por ele. Joia? Segundo, que ele é aquele que dá acesso ao local onde a salvação se concretiza. E ele é aquele que traz o caminho a Deus, ele é restaurado para que a gente acesse através de Cristo Jesus. Então, ele já demonstra que só há salvação passando por ele. E isso era algo que explodia a cabeça dos judeus da época. Porque se ele é a porta que conduz à salvação, se a salvação só pode ser alcançada por intermédio dele, ele está dizendo que ele é o próprio Deus. Beleza? Depois, outros. Capítulo 10, verso 11, Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Também uma conotação direta, porque o salmista no Salmo 23 fala o quê, Gabriel? O Senhor é o meu pastor. Quando Jesus ele fala que ele é o bom pastor, ou também lá em Ezequiel, que daria um pastor, tal, não sei o quê, né? Então, assim, quando você vê esses textos, tem uma correlação direta com a autoproclamação de Jesus, que ele é o bom pastor. Então, quando ele fala que é o bom pastor, ele está dizendo que é o Senhor Deus que cuida das suas ovelhas. Tá? Faz uma correlação direta lá com o que está no Salmo 23, por exemplo. Aí o negócio vai se tornando mais profundo. Ele vai dizer no capítulo 11, do 25 ao 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então, Jesus se proclama Deus e ele vai dizer que tem controle sobre a morte e que ele tem a capacidade divina de ressuscitar os mortos. Mas não é apenas uma ressurreição. Eu morri aqui, alguém orou, ressuscitei. Mas é uma condição divina de trazer também uma vida espiritual e eterna. Então, quando ele proclama isso, ele está proclamando a sua divindade. E o sexto elemento é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai
se não for por mim. Então, Jesus ele se proclama o caminho. Olha que interessante a posição. Jesus podia dizer, ninguém vai ao Pai. Ele fala, ninguém vem ao Pai. Por que ele fala isso? Porque para você vir ao Pai, você tem que vir a Jesus. Se Jesus falasse, vai ao Pai, o Pai estaria em outro lugar. Jesus está dizendo, ninguém vem ao Pai. Então, ele vai estar dizendo que ele está junto com o Pai. E para acessar ao Deus Pai, ao Deus Filho e o Espírito Santo, nós só podemos ter esse acesso por meio de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Muitos costumam dizer, não, Deus é um só, não importa o que é que eu acredito, mas Jesus ele é muito claro, só existe um caminho, uma verdade e uma vida, que é nele esse acesso que nós temos. Então, só em Cristo nós podemos alcançar a verdade, a vida, através do caminho que é Jesus, tá certo? Por último, o sétimo elemento, ele vai dizer que ele é a videira verdadeira e que o Pai é o lavrador. Eu sou a videira, vós os ramos. Aí ele continua, quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então ele se apresenta como o alicerce da salvação, em que nós nos ligamos e através do Deus Filho, Jesus Cristo encarnado, né, que morreu, ressuscitou, está à destra de Deus Pai, nesse momento orando, intercedendo em nosso favor, Jesus está intercedendo a nosso favor, nós estamos ligados a Deus diretamente nele. Glória a Deus por isso, amém? Então vamos lá. Então não é por acaso, João 7 vezes apresenta discursos em que Jesus se apresenta como eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Então, Jesus, toda vida que você vir 7 na Bíblia, é um número que traduz completude ou perfeição. Então, ele apresenta 7 vezes para mostrar que, de maneira perfeita, Jesus é o eu sou. Se ligou aí? Então, sendo o eu sou, o Jesus que aparece na narrativa de João é o Jesus que é Deus, tá bom? Então, a gente tem que crer que Jesus é Deus, o Deus que se fez homem, morreu pelos nossos pecados, para que através dele, que é a porta, através dele, que é o caminho, nós encontremos a salvação e acesso ao Deus Pai. Tá bom? Vamos lá. E também através dele, o Espírito Santo vem fazer morada em nós. Então a gente acessa o Pai, o Filho e o Espírito através do Filho. Além disso, João ele vai demonstrar 7 vezes também, tá? A narrativa do Evangelho tem outros milagres, tá certo? Mas após a ressurreição de Cristo, você pode contabilizar, você teria esse como 8º milagre, e o 9º milagre seria a segunda pesca maravilhosa, quando Pedro retorna, tá certo? Mas você vai ver que João ele vai apresentar 7 milagres também, dos quais 5, é que eu me confundo na tela aqui, somente, Pai, Senhor, minha tia, um beijo grande, que Deus lhe abençoe, tia Kátia. Dos quais 5 desses milagres só aparecem no Evangelho de João e em nenhum dos outros evangelhos, tá certo? São exclusivos. O termo que João usa para milagre, na verdade, é melhor traduzido como sinal, tá? Em grego é semeion, é o sinal pelo qual se reconhece. Por quê? Quando João apresenta esses 7 milagres de Cristo como sinais, ele está querendo mostrar que esses sinais o credenciam a ser reconhecido como Filho de Deus, como Deus encarnado, tá bom? Então, vamos lá. Você tem... Estou tentando pegar. Você tem, se não me engano, se não me falha a memória, 35 milagres relatados nos 4 evangelhos de Cristo, dos quais esses 7 aparecem em João, tá certo? Qual é o primeiro milagre que mostra? Jesus transformando a água em vinho. João capítulo 2, do 1 ao 11, tá? E por que Jesus faz esse seu primeiro milagre dentro de um casamento, né? Os irmãos conhecem a minha história, né? Que Jesus, ele pega, o vinho do casamento acaba, e o vinho, sempre que você vê vinho na Bíblia, é uma alegoria também à alegria. Então, naquele casamento, estava acabando a alegria, e ia acontecer uma grande vergonha na festa, porque o vinho ia acabar. Só que Jesus vai intervir dentro daquela família, e ele vai trazer o vinho, vai trazer novamente a alegria. Então, esse primeiro milagre tem uma correlação muito íntima com as nossas famílias.
Jesus é aquele que restaura a alegria da família. Tá? Irmãos, cada milagre desse é porque eu tenho que correr aqui, né? E às vezes fica meio atravancado, mas cada milagre, cada declaração da personalidade de Cristo, isso dá uma pregação de muito tempo, tá certo? Mas o primeiro milagre mostra Jesus trazendo novamente alegria para casa. Jesus trazendo novamente alegria para o casamento que teria onde haveria vergonha, Jesus transforma em alegria. Então, eu já quero dizer para você que se talvez você esteja ouvindo essa live e talvez não tenha entendido nada sobre a natureza de Cristo, gnosticismo, e por que escreveu, por que não escreveu, eu já quero dizer para você que aqui no Evangelho de João, João está trazendo Jesus fazendo um milagre dentro de casa e restaurando a alegria. E se ele restaurou a alegria lá em Caná da Galileia, é aquele que também pode restaurar a alegria da sua casa e da sua família hoje, em nome de Jesus. Se você crê nisso, dê um glória a Deus aí bem grande. Amém? Segundo milagre de Cristo, a cura do filho de um oficial. João 4, 46 ao 53, tá certo? A gente vê, nesse momento, algo muito importante, tá? Porque quando Jesus cura o filho de um oficial, nós vemos que o ministério de Cristo ele não se revela somente mais aos judeus, mas ele também começa a se revelar a outras comunidades, tá? Então, Jesus ele não é o salvador só dos judeus, ele é o salvador meu e seu, tá certo? É o salvador da minha tia Cátia, para a glória de Deus, da irmã Poliana, da irmã Delma, do Alideron. Jesus é o nosso salvador pessoal, tá certo? E a sua salvação, o seu milagre, chega a cada um de nós. Dava para falar um monte de coisa desse segundo milagre, mas vamos lá. Terceiro milagre, a cura de um paralítico. Esse é incrível, irmãos, tá? Eu acho que eu já preguei isso na igreja. João, capítulo de número 5. Você vê a história de um homem que está há 38 anos lá no tanque de Betesda. Vamos contar a história bonitinha para vocês. Jesus está indo para uma festa lá no templo em Jerusalém. Ele entra pela porta e do lado direito da porta vai haver... agora esqueci se era direita ou esquerda. Ao lado da porta vai haver um tanque. Na verdade, um sistema de 7 tanques chamado de tanque de Betesda, do lado esquerdo. Chamado de tanque de Betesda. Betesda significa Bet, casa, casa de misericórdia, tá certo? Bet, sempre que você vê no hebraico, é casa. Então, Bet-esda, casa de misericórdia. E Jesus vai entrar na casa de misericórdia. E quando ele entra na casa de misericórdia, ele vai conversar com aquele homem que está paralítico há 38 anos. E Jesus pergunta a ele o que quer que faça a ele. Ele vai começar a contar a história. Não, Jesus, que eu estou aqui há 38 anos, ninguém se preocupa comigo, ninguém me leva para o tanque, porque tem uma história que diz que quando o anjo mexe lá na água do tanque, aquele que pular primeiro vai ser curado, mas ninguém me ajuda, ninguém... E realmente ele era um homem que não contava com ajuda de ninguém. Aí Jesus para e pergunta de novo, sim, mas o que é que você quer que eu faça por você? E isso é uma representação muito grande da nossa vida, porque muitas vezes Jesus está ao nosso lado perguntando o que é que nós precisamos, o que é que a gente quer que ele faça por nós, e a gente começa a falar, não, Jesus, na minha vida não dá nada certo, porque ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim. Olha, irmãos, nós não temos dependência de ninguém, nós só temos dependência de Deus. E Jesus, nessa noite, está diante de nós perguntando, ei, pare, não fale mais da sua dor, do seu problema, da sua aflição. Eu estou aqui me revelando a você, perguntando a você, o que é que você precisa? O que é que você quer que eu faça? E o homem olha para Jesus e fala, Senhor, então eu quero andar. E aí Jesus cura aquele homem. E ele sai dali, vai encontrar Jesus mais lá na frente, lá no templo, mas um milagre grandioso acontece. Olha, Jesus é aquele que entra na casa de misericórdia hoje. Talvez você esteja vivendo um momento de grande aflição. O seu problema ninguém lhe ajuda, se arrasta por anos e anos. Mas Jesus está entrando em Betesda nesta noite perguntando a você o que é que você precisa dele, o que é que você quer que Jesus faça pela sua vida. Amém? Quarto milagre, capítulo 6, do 1 ao 15... a multiplicação dos pães e dos peixes. Aí é incrível, irmãos, porque quando a gente vê esse milagre, a gente vê a simplicidade de um garoto que entrega a Jesus aquilo que era pouco, mas era tudo que ele tinha. Ele tinha o quê? 5 pães e 2 peixinhos. E aí Jesus vai pegar aqueles 5 pães e 2 peixinhos, o povo já estava lá acompanhando Jesus há muito tempo, no deserto, se fosse mandar o povo embora, ia demorar a chegar em casa, ia morrer de fome, o povo com fome atrás de Jesus. Aí Jesus usa um menino na sua simplicidade, pega 5 pães
2 peixinhos. Aquilo que a gente tem é aquilo que Jesus vai usar para abençoar os outros. Para a gente pode parecer pouco, mas Jesus começa a multiplicar na nossa vida. Ei, isso já aconteceu com você? Você achar que não tinha nem para você mesmo, mas partiu, dividiu com o seu próximo, entregou para alguém, ajudou. Às vezes você está espiritualmente cansado, aflito, acha que não tem uma palavra nem para você sobreviver. Aí você pega aquilo que você tem, parte com o próximo, e Jesus faz algo grande na sua vida e do outro, multiplica, a abundância maravilhosa, e está todo mundo dando glória a Deus, aleluia. Jesus ainda é aquele que multiplica a igreja do Senhor. Ele é ainda aquele que faz sobejar os cestos, enche para levar para casa o cesto cheio, para a glória do nome dele. Aleluia. Quinto milagre, capítulo 6, do 16 ao 21. Jesus, ele anda sobre as águas. Os discípulos vão, já é noite, estão lá na frente. Aí Jesus vai andando sobre as águas até encontrar os discípulos. Ei, não existe barreira natural, impedimento físico, nada que possa separar Jesus de você. Se for necessário, ele atravessa o mar, ele vai andando sobre as águas para chegar no lugar que você necessita dele e para lhe dar vitória, para lhe abençoar e para lhe ajudar para a glória de Deus. Sexto milagre, a cura de um cego de nascença. Irmãos, isso tem uma lindeza. Capítulo 9, do 1 ao 12. Olha, se Jesus curou esse cego de nascença fisicamente, quanto mais ele fez conosco, que é o perdoar os nossos pecados, ele curou a cegueira espiritual que nós tínhamos desde a nossa nascença, desde o primeiro dia, porque nós nascemos sobre a égide de Adão, e nascendo pelo sangue de Adão, nós tínhamos a mácula do pecado em nós, mas Jesus, ele tirou as escamas dos nossos olhos, igual fez com Paulo, ele curou a nossa visão, igual fez com esse cego de nascença, e nos dando a visão novamente das coisas celestiais, nós podemos contemplá-lo e servi-lo e vê-lo como a nossa referência. Jesus está restaurando a visão espiritual de muita gente. Talvez você não esteja mais vendo nada na sua frente. Você olha a situação de quem está à sua frente e começa a enxergar só dificuldade, tudo escuridão, tudo treva, nada vai dar certo, nada presta, nada arruma de problema. Mas Jesus hoje está chegando com providência, restaurando a você uma visão espiritual, para que você possa andar não por vista, mas andar por fé, porque é essa visão de fé que ele quer restaurar na sua vida. Ei, não se aperreie não, porque hoje é noite que Jesus vai começar a dar novamente a visão a você. Amém? Sétimo, a ressurreição de Lázaro. Irmãos, Jesus tem poder para ressuscitar os mortos? Com certeza, absoluta, tá certo? Mas, mais do que isso, a ressurreição de Lázaro é uma aplicação enorme para a gente, porque quando Jesus ele fala, nos seus discursos lá da ressurreição de Lázaro, ele vai dizer, por exemplo, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele não está falando somente do caso de Lázaro. Vamos retomar o caso de Lázaro. Jesus recebe o recado que Lázaro está com febre. Só que ele estava ocupado, passou mais um tempo. Quando Jesus vem até onde Lázaro está, para ajudá-lo, para curá-lo, ele é interpelado por Maria, dizendo, olha Jesus, meu irmão morreu, já faz 4 dias. E ela vai dizer o seguinte, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Aí Jesus vai falar, eu sou Marta, a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, e viverá. Eu já falei isso para a igreja, mas tem muita gente aqui, minha tia está aqui hoje à noite, glória a Deus. A irmã Lara está chegando aqui. Diga, Larinha. Deixa eu abrir para você. É para abrir o Danone aqui para ela, para lavar. Aí, quando Marta chega diante de Jesus, ela fala, olha Jesus, tu tivesse chegado antes, isso não tinha acontecido com meu irmão. Pior, havia um entendimento dos judeus de que um homem de Deus poderia ser usado pelo Senhor para ressuscitar alguém, um homem de Deus, um servo de Deus, podia ser usado por ele para ressuscitar alguém até o 3º dia que essa pessoa morresse. Havia precedentes bíblicos? Havia. Elias, Eliseu, milagres registrados de que houve ressurreição. Homens sendo usados por Deus para ressuscitar os outros. Mas Jesus é muito mais do que um homem, do que um profeta. Jesus é o próprio Deus. E quando Jesus chega no 4º dia, o 1º dia tinha passado, o 2º dia tinha passado, o 3º dia tinha passado,
E agora, somente Deus podia fazer alguma coisa. Era um entendimento dos fariseus e dos rabinos da época de que só até o terceiro dia alguém podia orar e o morto ressuscitar. Jesus chega no quarto dia. E quando Jesus chega no quarto dia, Marta já está desesperada, porque e agora? Acabou a esperança, ninguém pode fazer nada por ele. Aí Jesus vai falar, ei, o eu sou chegou. E eu sou a ressurreição, e o que é que você precisa que Jesus seja para você nessa noite? Jesus é a ressurreição e a vida, ele é o pão da vida que desce do céu, ele é a água viva que lava o nosso coração. Jesus é tudo aquilo que nós precisamos, porque ele é o eu sou. Aí ele chega lá diante do túmulo de Lázaro, manda tirar a pedra e vai bradar, Lázaro, sai para fora. E quando Lázaro, todo ataviado, sai de dentro do sepulcro, naquele momento, ou os fariseus deixavam de acreditar no que acreditavam, ou passavam a confessar que Jesus era o próprio Deus encarnado, porque só Deus poderia ressuscitar alguém depois dos 3 dias de morte. E mais do que isso, Jesus já nos deu a promessa de que mesmo se morrermos fisicamente, ou se hoje estivermos mortos em nossos delitos e pecados, ele é aquele que pode nos trazer novamente a vida, e a vida eterna com Deus. E se morrermos fisicamente, nós vamos ressuscitar para a glorificação. Oh, aleluia! E se não morrermos, nós seremos transformados e arrebatados e viveremos com ele para todo sempre, para todo sempre, para todo sempre. Amém. Ei, João é um evangelho muito único. Tem coisas que só tem aqui relatado em João. Por exemplo, a conversa com a mulher samaritana, que é uma coisa mais linda do mundo, rapaz. Jesus conversando com a mulher samaritana, ela vai perguntar a ele, ei, como é que... Olha só, Jesus manda os discípulos ir buscarem comida. E ele vai se assentar ao tanque, Gabriel, no meio do dia. Quem é do Nordeste aqui? Irmã Wanda. Irmã Alecinte, que são nordestinas aqui também. Você já ouviu alguém ir buscar água no meio do dia? Pingo do meio, como a gente fala, no pingo do meio do dia alguém vai buscar? Vai nada, rapaz. Você vai bem cedinho, porque o sol tá frio, a água vem fresquinha, você carrega, né, com mais tranquilidade e tal, mas no pingo do meio dia não. Aquela mulher tem uma condição social que trazia vergonha para ela. Então ela ia buscar água quando ninguém mais estava lá. Por quê? Jesus depois vai revelar. Ela já tinha sido casada 4 vezes, o cara que ela estava naquele momento não era o marido dela. Então ela era vista de uma forma negativa pela sociedade. Mas Jesus, sem aquela mulher saber, já tinha marcado um encontro com ela. Aleluia. Ei, Jesus marcou um encontro com você hoje, você nem sabia. E quando ela chega para buscar água, Jesus está sentado lá e pede um copo d'água para ela. Ei, me dê um copo d'água. Aleluia. Só se tiver muita necessidade de água, né, irmã Wanda? E aí, naquele momento, ela vai responder a Jesus, como é que pode o Senhor, sendo judeu, pedir água para mim, que sou uma samaritana? Os samaritanos e os judeus não se entendiam, mas Jesus veio para salvar o judeu, o samaritano, a etíope, todos os gentios, os gregos, os romanos. Jesus é o salvador do mundo, oh glória. E aí Jesus fala, mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu me pediria de beber, e eu te daria água, que faria fluir um rio de água viva de dentro de ti para toda a eternidade. Então Jesus daria àquela mulher uma água que não ia matar somente a sede física, mas ia saciar a sede espiritual dela, que ela não conseguia preencher nas suas relações, na sua relação social, com seus amores, diante daquela sociedade, ela não conseguia preencher. E Jesus, da mesma forma, é aquele único que consegue preencher o vazio que tem no nosso coração. Ele tem uma água viva, que quando nós tomamos dela, nós podemos ser saciados eternamente. Há um vazio dentro do coração do homem. Os grandes pregadores dos anos 80, 90 sempre diziam isso, que só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Jesus é aquele que faz fluir de dentro de nós um rio. A alegria que vem do Senhor não é uma alegria que vem de fora para dentro, mas vem de dentro para fora. Não é uma em que eu preciso receber o carinho das pessoas, ou ter prazer físico dado por alguém, ou tomar algo que eu possa beber, ou fumar, ou aplicar, ou cheirar, ou injetar, e aquilo me traga uma euforia temporária, ou me deitar com alguém para aquilo me trazer uma certa satisfação. Essa alegria que vem de fora para dentro, ela não sacia aquilo que está dentro do homem, mas a alegria que Jesus coloca no nosso coração, ela flui de dentro para fora, saciando a nós e trazendo saciedade para aqueles que estão ao nosso redor. A gente tem que receber da água da vida através de Jesus. E aquela mulher sai do poço
se torna uma grande missionária, porque ela vai atrás do povo e diz, eu conheci um homem. Eu fico imaginando ela ser, um homem tu conhece toda a vida aí, tu já está no 5º homem aí, né? Mas esse homem é diferente, ele não me usa, ele não abusa de mim, meus sentimentos não são levados por ele. Esse homem é diferente. Por quê? Porque esse homem é o que sacia a sede interior. Só ele pode saciar a sede no nosso coração, e esse é Jesus. Aqui, irmãos, é que Jesus mostra que chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então a gente não precisa estar no templo hoje, porque Jesus está dentro de nós, está no nosso meio, está passeando aqui em casa, na sua casa, irmã Cíntia, na sua casa, irmã Wanda, irmã Vera. Jesus está aí, creia que Jesus está aí, porque aqui nós estamos unidos em adoração a Ele. Ele é o Deus da nossa história. Ô, irmão, tinha tanta coisa para falar. É só João que fala que o nome do oficial que cortaram a orelha era Malco, que quem cortou foi Pedro. É só ele que vai dizer que Pedro vai negar Jesus no braseiro e vai ser restaurado por Jesus lá no braseiro também. Ou seja, você vai ser restaurado por Deus no mesmo lugar em que você caiu. A palavra braseiro só aparece quando Pedro cai e quando em todo o Novo Testamento, só quando Pedro cai e quando Pedro se levanta diante da presença de Deus. Jesus vai lhe restaurar no lugar em que você caiu. Oh, glória! A irmã Wanda falou o seguinte, todo o livro de João é tremendo, mas os capítulos 14 e 15 são os mais lindos. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Sempre que você quiser indicar uma pessoa para começar a ler a Bíblia, irmã Flora, a senhora vai indicar, olha, comece pelo Evangelho de João. Provavelmente João é o livro mais lido do mundo, que assim, o livro mais lido do mundo é a Bíblia. Mas sempre que as pessoas leem a Bíblia, ou a gente faz evangelismo, a gente sugere que o livro que seja utilizado até para discipular seja João. Porque esses diálogos de Jesus com Nicodemos, o diálogo de Jesus com Nicodemos, é algo fora de série. A maior pregação de Cristo na história não foi o Sermão do Monte, não foi para grandes multidões no deserto, foi para um homem, principal da sinagoga, na madrugada, escondido, com vergonha, que soubesse que ele estava com Jesus, com medo de ser encontrado com Jesus. Ele procura Jesus de madrugada, e a maior pregação de todos os tempos, Jesus pregou só para ele. Ei, a palavra do Senhor alcança somente o seu coração, trazendo transformação. Oh, pode ser que você ouça no meio de uma grande multidão, mas Jesus fala com você face a face. A maior palavra do Senhor foi quando Jesus chegou para Nicodemos e falou, Nicodemos, te importa nascer de novo? Aí ele vai dizer o seguinte, ó, assim como Moisés. Nicodemos sabia da história de Moisés. Ele era um dos principais da sinagoga, um príncipe da sinagoga dos judeus. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Aí, peraí, a serpente era levantada, quem olhasse para ela ia alcançar a salvação. Aí Jesus vai falar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus está dizendo o seguinte, ó, é através do Filho de Deus que Deus está entregando para ser sacrificado, levantado como a serpente do deserto, que a salvação vai ser alcançada através de mim, de Jesus. A maior pregação de todos os tempos foi para uma pessoa, foi para Nicodemos, e alcança a mim e a você. Oh, aleluia! É muito maravilhoso. Você tem coisas maravilhosas. Jesus conversando com um paralítico lá do tanque de Betesda, é algo incrível. Camarada esquecido por todos, mas Jesus marca e vai encontrar com ele, sem ele saber, para fazer aquilo que ele precisava. Oh, irmão, são tantas e tantas coisas que a gente podia relatar aqui no Evangelho de João. Tantas coisas que a gente podia falar sobre o que Cristo revela aqui no Evangelho de João. Mas o meu conselho para você é que leia esse Evangelho. Mais do que isso, deixe ele entrar no seu coração, transformar a sua vida. Depois você leia Lucas, aí depois você lê Mateus e Marcos, aí depois você lê Atos e vai lendo o Novo Testamento. Quero convidar vocês novamente, a gente está no projeto da Trilha 27. Todo dia a gente está lendo um capítulo aí do Novo Testamento, tem sido uma bênção, algo glorioso. Mas eu quero encerrar aqui dizendo para você que João nos revela que Jesus é Deus. E ele é aquilo que nós precisamos. E que nós só alcançamos aquilo que o nosso coração anseia nele. Você está precisando de emprego, de uma esposa, de uma família, de uma casa. Irmãos, essas coisas humanas, Jesus também tem para nós. Mas muito mais do que isso. Jesus é aquele que nos dá acesso ao Pai, que nos dá salvação, que limpa os nossos pecados, que cura a nossa alma, que nos dá a garantia de vida eterna, porque Ele é o verdadeiro Deus. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa palavra. Ó, a irmã Poliana está dizendo que está uma bênção a Trilha 27. A Adelina também está fazendo aí. A paz, Adelina, um abraço aí grande, a Trilha 27.
Se você ainda não está fazendo, depois dê um alô aí, porque está muito legal. A gente manda todo dia um versículo de destaque para você ler, mais o texto do dia, que é um capítulo somente do Novo Testamento. Amanhã será Mateus capítulo 5. Ah, pastor, me atrasei. Ainda dá tempo, tá certo? De você se cadastrar. Se você quiser, aí depois você me dá um alô, a gente coloca você lá, tá certo? E também a gente tá mandando um áudio para você poder ouvir o texto, ouvir aquilo que é a leitura. Ah, pastor, não consigo ler. Meus olhos estão ruins, eu estou velho, não tenho tempo, só posso no carro ouvindo. A gente está mandando de todo jeito para você poder compartilhar conosco essa palavra que nos apaixona. É maravilhosa. Tá bom? Conhecimento bíblico não é para a gente arrotar dizendo, eu sei demais de Bíblia. Isso é uma besteira maior do mundo. Tá? O conhecimento bíblico é para nos maravilhar por aquilo que Cristo é e por aquilo que ele fez por nós. Eu quero encerrar dizendo que João ele vai ter 2 propósitos nesse livro. Primeiro, mostrar que Cristo é Deus. E segundo, mostrar que nós, por ele, somos salvos. Graças ao Senhor por isso. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vou chamar aqui, quem está comigo ainda na live? Ah, glória. Dinho caiu, foi? Caía do homem, mas o levantar de Deus, diga. Vamos orar a Deus aqui, agradecendo. Vou pedir para o Gabriel fazer essa oração. Amém. Oremos. Santo e eterno Deus, Pai, somos gratos a Ti, Pai, por essa palavra. Somos gratos a Ti pelo Evangelho, Pai, segundo escreveu João. Somos gratos a Ti, Pai, pelo relato da vida de Cristo, Pai, pelo relato das manifestações, dos milagres de Cristo, Pai, aqui na terra. Nós podemos aprender, Pai, com João, que desde o princípio o Senhor era, o Senhor é, e aprendemos também, Pai, que o Senhor abriu mão de sua glória e deu sua vida por nós, Pai. Em nome de Cristo, que nós possamos guardar, Pai, a Tua palavra nos nossos corações, que possamos botar em prática, Pai, tudo que aprendemos na aula de hoje, Senhor. Em nome de Cristo nós te pedimos e nós também te agradecemos. Amém. Microfone? Microfone, pastor. Qual o nosso lema, Fernando? Unidos e edificados, certamente faremos uma grande obra para Deus. Amém. Estenda as mãos e receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito, seja com a Igreja do Senhor hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.